Parece fácil, né? Mas não é. Essas músicas de bluegrass, flat picking, né? Palheta, né? Picking quer dizer palhetando, flat é palheta, reta, né? Flat picking. Então é bluegrass, estilo que você palheta, né? O conselho que eu dou é que quanto mais músicas você aprender, desenho animado, filme, sei lá, o que você escutar, está escutando um jogo de futebol, passa um hino, não sei o que, aprender a tocar, para justamente a sua mão acostumar às posições, novas posições ou modos, ou jeito de tocar, né, certas músicas. Essa música que eu acabei de tocar é super conhecida, é uma música do tema de desenho lá do Marinheiro Popeye. Na realidade, essa música é um clássico do bluegrass, né? Esse clássico chama-se Sailor Hornpipe. Eu vou tocar lenta para vocês entenderem o que está acontecendo. 1, 2, 3, 4. Bom, como vocês viram pela tablatura e partitura que acompanha o vídeo, o que está escrito aí nada mais é que clichês de escala maior. Uma escala de Sol maior. Na clave está Fá sustenido, né? Então o tom é Sol maior. Então a música nada mais é que... Vocês notem que existe um aproveitamento da nota com a corda solta, que é justamente para dar aquele feeling country, né? Então é isso, esse é um tipo de jeito de solar, bluegrass flat picking style. Existem outros jeitos nesse estilo mais complexos, por exemplo, o bluegrass banjo, né? Bom, esse estilo a gente vai discutir daqui a pouquinho. Vamos para outro estilo, que é o single note lead style. Bom, single note, né? Simplesmente uma nota só cada vez. Bom, single note existem vários guitarristas que notabilizaram esse estilo de tocar, que é James Burton, Albert Lee, que são os que a gente conhece mais. E esse exemplo, quer dizer, esses exemplos que eu vou tocar, a gente toca com a técnica de abafar a nota e golpear com a palheta o mais forte possível. Então a gente vai tirar o famoso efeito chicken picking, ou tirar um som de galinha. Vamos ouvir o exemplo, eu vou tocar e depois a gente discute. Então, mais uma vez, eu fiz um clichê de escala maior, padrão.
A escala usada aqui foi a escala de Lá maior. Como vocês podem acompanhar na tablatura e na partitura, nós temos 3 sustenidos na clave, ou seja, tom Lá maior. Então, a técnica... Na realidade eu não toquei com as notas soltas, né, ou com a mão sem abafar. Não, eu abafei com a palma da minha mão. Difícil? Não. O problema é abafar a nota aqui. Então, cada vez que você dá a nota, automaticamente você tem que abafar. Então vamos fazer o exemplo 2, que é outro modo da mesma escala. O exemplo 3, outro modo da mesma escala. E agora o exemplo 4, que é justamente uma oitava acima do exemplo 1. Bom, notem bem que esses exemplos que eu estou fazendo é tudo um tom de Lá maior. Como eu falei anteriormente, a gente precisa saber tocar em qualquer tom. Se o cara pedir para tocar a música em Si, então, vamos ir lá? Vamos tocar em Si. Tem que saber. Uma coisa importantíssima é saber tudo que a gente faz num tom, saber tocar em qualquer tom que é pedido ou apresentado ou alguém queira tocar. Isso é muito importante. Bom, e agora eu vou juntar todos esses exemplos vistos anteriormente. Bom, agora eu vou passar esses 4 exemplos de uma forma um pouco mais lenta, para vocês poderem entender um pouco melhor. Então vamos lá. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Esse foi o 1. O 2. O 3. O 4. Bom, é sempre bom ter debaixo da manga esse tipo de clichê de escala maior, sequencial. Numa situação de improviso, na hora que a gente
A gente fala que deu um branco, a gente não tem para onde ir, né? A gente está improvisando e a mão já esgotou. É sempre bom ter um clichêzinho desse para você poder finalizar uma música ou finalizar uma ideia. E ele cabe no acorde, entra como uma luva. Vou exemplificar para vocês como é que a gente faria um negócio desse, pensar nisso aí. Bom, no exemplo 5 da partitura, da tablatura, tem um exemplo clássico de single note, de lead single note, ou estilo de solar, à la Albert Lee, James Burton, que é a repetição de motivo, né? Então, como vocês podem ver aqui escrito, está escrito em Dó, né? Então ele repetiu e fica repetindo. É uma coisa que surte efeito em determinadas ocasiões. Então, como está escrito em Dó, agora eu vou transportar em Lá e fazer o mesmo exemplo em Lá, certo? Então, repetindo o exemplo 5 um pouquinho mais lento. Bom, outro tipo de recurso usado pelos guitarristas de country é o recurso da escala dominante e da Blue Note também. Então, no exemplo 6 eu fiz um clichê em Sol sétima, mais ou menos assim. Agora eu vou transportar em Lá, só para vocês verem o efeito desse clichê. Bom, o exemplo 7 eu deixei por último porque ele é um clichê de música country muito conhecido e a maioria dos guitarristas tocam esse clichê. Então, vamos lá. Então vou repetir essa frase um pouco mais lento para vocês entenderem. De novo. Vale lembrar que a gente não pode esquecer de sempre tocar abafando com a palma da mão. Quer dizer, a gente estuda assim, né? Aí na hora do ao vivo a gente inconscientemente às vezes abafa, às vezes
às vezes solta. Isso que dá a dinâmica, isso que torna interessante a guitarra estilo country, né? A gente não fica aquele negócio certinho sempre seguindo padrões, né? A gente fica... Existe o som de palheta, existe o som de dedo. Então é isso. O single note lead style, mais ou menos por aí. Bom, o outro estilo que eu gostaria de falar para vocês é o estilo Travis Picking. Bom, o Travis Picking é o estilo baseado num guitarrista dos anos 40, que ele achou um jeito de tocar, de solar e se acompanhar ao mesmo tempo. Então ele simula um contrabaixo, simula uma guitarra base, um backup, e simula também um solo, né? Então o exemplo que eu escrevi para vocês aqui é mais ou menos assim. Então, como vocês perceberam, tinha uma espécie de um contrabaixo abafado tocando. Parece que tem uma guitarra base, parece que tem uma guitarra solo. Então eu vou explicar. Esse estilo é um estilo mais complicado, um dos mais complicados de se explicar e de se ler, né? Vocês estão vendo na parte aí, a coisa é um tanto quanto... Tem muita nota, colcheia, muito sincopado, né? Então eu vou tocar lento para vocês, compasso por compasso. Bom, como a gente viu na parte aí, a introdução, eu fiz uma espécie de um blues, né? Então vocês veem na parte. Só a introdução de blues normal. Bom, agora eu vou explicar para vocês, vou tocar para vocês esse primeiro compasso, um pouco mais lento, para vocês entenderem o que está acontecendo. Estão vendo que a nota Si, né? A sétima casa aqui, corda Mi, né? Eu estou segurando e estou abafando sempre com a palma da minha mão. Vamos ver o segundo compasso. Olha lá o terceiro. Terceiro e o quarto. O quinto e o sexto. De novo. O sétimo e o oitavo compasso. De novo. Nono e o décimo.
Então o 11º e o 12º. De novo. Então vou fazer o segmento de novo para vocês ouvirem mais uma vez. Só queria fazer uma observação. Muita gente fala nos maiores guitarristas de country dos Estados Unidos, que é o Chet Atkins, e na realidade pouco crédito se deu a esse guitarrista, Merle Travis, que desenvolveu esse estilo na realidade. Só que o Chet Atkins tornou esse estilo popular. Então todo mundo conhece o Chet Atkins como sendo um dos donos desse estilo. Na realidade ele foi o cara que aperfeiçoou, porque o dono mesmo do estilo, o cara que pegou a ideia mesmo, foi o Merle Travis, desse estilo Travis Picking. Bom, outro estilo de guitarra country é o estilo string bending. String bending é o estilo aquele que a gente torce a corda para chegar, para fazer aquela famosa tríade maior ou menor, por exemplo, Dó maior. Em vez de eu fazer, eu dou um string bending. Vou tocar uma música, um exemplo para vocês sentirem melhor esse estilo. Então vocês repararam que, seguindo a parte, pela música, eu simplesmente toquei, solei os acordes, né? Então, por exemplo, o primeiro compasso a gente tem um Dó, né? Seguindo a tríade, dessa tríadezinha de Dó, então, primeiro compasso. O segundo compasso eu fiz um Dó sétima. Estão percebendo que são tríades sempre tríade do acorde. Terceiro compasso é um Fá maior.
quarto compasso, o Dó. Aí novamente Dó sétima. Perceberam? Eu só estou tocando um acorde. Aí aparece um Ré sétima. Aí o oitavo compasso, aquele Sol, em vez de fazer, eu faço com bend. Novamente o Dó. Aí a preparação, só que com bend. Fá. Aí um Fá com bend. Vira um Sol sétima, né? Aqui eu empreguei a pentatônica. Escala maior, só que com bend. E aí, eu vou tocar um pouco mais lento essa música para vocês perceberem melhor o que aconteceu. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nesse estilo a gente tem que concluir o seguinte: string bending funciona legal quando a gente pensa numa tríade do acorde, sempre pensando em tríade do acorde, ou seja, improvisar em Dó, pensando em tríade, ou se não nessa aqui, ó. Estão vendo que é tudo tríade. Então, nesse estilo de puxar a corda, no estilo guitarra country, a gente tem que aplicar, aprender a pensar em tríade do acorde, sempre. Bom, o próximo estilo que a gente vai abordar é o Rockabilly. Rockabilly também é uma variação que veio do country, né? Muita gente acha que não, mas o Rockabilly é totalmente raiz country, é de raiz country, né? Então eu preparei aqui um exemplo super característico de Boogie Woogie, que é uma seção do Rockabilly, né? Então a gente vai ouvir agora.
Vou tocar um pouquinho mais lento para vocês entenderem melhor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então nada mais foi feito aqui do que uma dobra de notas do que o contrabaixo estava fazendo. Na realidade eu estava fazendo. Então, vocês perceberam que eu estava só fazendo uma dobra do contrabaixo. Se eu dobrar as notas em vez de tocar colcheia, tocar semicolcheia, dá esse efeito, né? Então tava. Uma espécie de um eco, né? Então, esse é um tipo de levada de rockabilly. Existem vários clichês de rockabilly, né? super conhecidos e o próprio James Burton criou vários super clichês, né? No exemplo 2, eu escrevi o clichê mais... é o primeiro clichê do rockabilly, né? É um standard, é um clichê standard do rockabilly. Então eu vou mostrar para vocês nesse exemplo aqui. Bom, esse exemplo que eu dei para vocês foi um exemplo de aplicação de duas notas, né? Mas repare que eu estou sempre pensando em tríade. Por exemplo, então... de novo a tríade.
pensando na tríade. Bom, o próximo estilo que eu vou mostrar de guitarra country é o Open String Banjo Style. Open String, corda solta, banjo style, estilo banjo. Há muito tempo atrás eu escutei um disco da Emmylou Harris e novamente era o James Burton, muito depois que eu fui saber que era o James Burton, mas era o James Burton, fez uma introdução nesse estilo e isso foi uma coisa que me deixou muito intrigado, porque era uma coisa que era uma mistura de escala com arpejo e era uma coisa e eu não imaginava o que seria. E é uma coisa, é mais ou menos isso aqui, ó. Vocês percebem que é uma mistura realmente de escala com arpejo e fica aquele negócio meio banjo, né? Então eu vou passar as principais escalas maiores para vocês, aproveitando essa técnica, fazendo essa técnica. Como vocês podem ver na parte escrita, né, na parte de música escrita normal, a gente vê lá aquela famosa escalinha e tal e vai achar que é por ali, né? Mas não é nada disso. Vou fazer uma escala de Dó 2/8, aproveitando esse estilo, nesse estilo, né? Que é isso aqui, ó. De novo, Dó. Então a gente aproveita todas as cordas soltas que tem na escala. E agora eu vou fazer a escala de Sol maior, 2/8. Outra escala que a gente aproveitou bem, bem as cordas soltas, né? Tem até um lick interessante, negócio de escala, né? Só que não é um lick que é descendente, ele é ascendente. Então dá um som assim de harpa, né? Banjo, harpa. A escala de Ré maior, achar uma posição para a escala de Ré maior. Essa já não é em 2/8. Então fica assim. Não, essa é uma posição. A outra posição ficaria assim. Então agora a escala de Lá maior. Tem um lick também que eu gosto muito, que é um lick, um clichê de uma música, Arkansas Traveler. E o clichê é esse aqui, ó. Clichê em Dó maior. Bom, agora que vocês já viram mais ou menos o que acontece com esse estilo, eu vou tocar justamente essa música Arkansas Traveler para vocês entenderem a coisa.
Bom, agora eu vou tocar essa música bem lenta para vocês entenderem um pouco melhor. Nesse estilo de corda solta, vale lembrar que aí a gente já não pode abafar tanto as cordas, né? Que o efeito é justamente esse efeito de deixar as cordas soarem mais. Então a gente tem que aproveitar cada corda solta e deixar realmente elas ter aquele efeito de harpa, né? Então é isso aí, esse é o estilo Open String Banjo Style. Bom, o próximo estilo é o pedal steel. A gente, como guitarrista, eu há anos venho procurando imitar o som da pedal steel, que é aquele velho princípio das tríades, né? Então, eu vou explicar com esse exemplo. Bom, como vocês viram, eu apliquei novamente o princípio da... vou tocar bem lento para vocês entenderem. Então aqui, né, a música está em dó, eu apliquei essas figuras de tríade, só que com o famoso bending, né. Aí temos um dó sétima, temos um fá menor aqui, aí dó quarta e dó. Fá maior. Novamente dó maior. É isso. Bom, o próximo estilo que eu vou falar para vocês é o Western Swing Blues Style. Western Swing seria uma espécie de country com sabor jazzístico e tocado por big band de certas regiões dos Estados Unidos. Então é um country com um sabor jazzístico, inclusive com aplicações de escala diminuta, escala aumentada, coisas bem características
de música jazzística. Então eu vou mostrar esse exemplo para vocês verem como é que é mais ou menos. Bom, agora eu vou fazer uma pequena explicação a respeito das escalas usadas nesse chorus de Western Swing ou Blues, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou tocar o chorus bem lento e depois a gente explica tudo aqui. Bom, então primeiramente eu vou explicar a cifra, né, dessa música, desse blues, e depois eu vou explicar as escalas empregadas, né. Primeiro compasso a gente tem um Dó nona, só que esse é um Dó 7, 9, né, é um Dó dominante. Segundo compasso, Fá nona, também fiz um Fá dominante. Terceiro, Dó, nona, ou nona, 7, 9. Quarto, Sol menor, Dó com sétima e nona diminuída. Aí, quinto compasso, Fá maior. Sexto compasso, Fá, Fá sustenido diminuto. Aí, Dó sétima. Pode ser com nona. O próximo compasso, Lá, 7, 9 menos. O próximo, Ré menor. O outro, Sol, 7, 9 menos. E aí a gente faz o turnaround, que é a volta ao tema, né? 2 compassos para voltar ao tema novamente, que é o Dó 7+, Mi bemol sétima, Lá bemol sétima e 13, Sol sétima e pode ser quinta aumentada, aí volta ao Dó. Então no primeiro compasso a gente tem uma pentatônica misturada com Blue Note, né? O pensamento continua sendo o mesmo, Blue Note e pentatônica, né? Segundo compasso, por exemplo. No Sol menor, Dó 7, 9 menos, indo para o Fá,
a gente pode empregar aqui uma escala aumentada de Sol sustenido maior. Né? Aí a gente faz um arpejinho de Fá maior. Aí arpejo de Fá sustenido diminuto. Aí vamos voltar para a pentatônica com Blue Note. Ré menor pode ser o dórico. No Sol 7/9 menos, a gente emprega aquele uso de diminuta novamente. E no turnaround a gente vai fazer arpejos dos acordes, né? Dó, Mi bemol sétima, Lá bemol sétima, aí eu fiz um arpejo de Lá bemol maior. E finalmente outro arpejo de Sol sétima. É realmente um jeito simples de pensar. Claro que tem as escalas alteradas, mas é um jeito mais pro country, diferente daquele jeito de Joe Pass, Herbie Ellis e outros jazzistas que já empregam mais escalas como a escala melódica menor, harmônica. Já o country ele fica mais na base da pentatônica, Blue Note e também escala diminuída, escala aumentada. Bom, para finalizar, eu espero que vocês tenham pelo menos aprendido alguma coisa ou algum conselho, alguma novidade que possa ser útil. E gostaria de agradecer a atenção, agradecer o pessoal da MPO Vídeo pela paciência, principalmente, e pelo pessoal do Estúdio Artium pela colaboração e supervisão musical, inclusive. Muito obrigado.